Quem é do Paraná tem uma história um pouquinho maior em relação ao acesso a essa teoria, porque nós temos no estado do Paraná, datado de 1990, a implantação de um currículo nessa perspectiva. Então, esse período eu fazia o magistério. Então, no magistério, nós estudávamos essa teoria e tínhamos que organizar os nossos estágios a partir dessa concepção. Então, foi ali os meus primeiros contatos com a educação, com a pedagogia histórico-crítica. Mas, assim, antes da gente entrar bem na questão específica, eu quero parabenizar esse grupo pela iniciativa, né, de estudar esse movimento tão importante da reconstrução de organizações curriculares com base em uma perspectiva contra-hegemônica. Olha o quanto isso é importante nesse momento que nós nos encontramos com tantas políticas esvaziadas de educação, né? Com tantas ações que têm só tirado os nossos direitos, com tantas questões que temos que enfrentar, aí alguém ainda ter essa coragem, né? Porque eu falo que é coragem assumir uma teoria pedagógica nessa perspectiva e fazer esses enfrentamentos. A gente compreende que, no longo dos anos, desde a constituição da educação pública em todo o país, os avanços em relação à escolarização desse indivíduo da educação de jovens e adultos são mínimos, são precários, mesmo na legalidade, né? Mesmo nas questões legais, quando formos buscar a questão da legalidade desse ensino, a gente vê o quão tardio foi colocado, mas uma legalidade que ela fica, às vezes, à mercê da boa vontade política dos dirigentes locais, né? Então, isso é uma das problemáticas que a gente enfrenta em relação a isso. Essa falta de políticas, ela favorece a ausência também de ações mais dirigidas a atender a questão muito específica desses indivíduos, tanto quanto a questão da formação do professor para atuar com eles. Quando nós falamos em formação de professores, fala num geral, discute-se muito a formação do professor para atender na educação infantil, o professor para o ensino fundamental, para os anos iniciais, o professor do ensino médio. Raras são as vezes que se discute a formação dos profissionais para atender a IJA. São raros os casos que fazem essa discussão. Essa é outra questão muito problemática. E mesmo na busca de materiais, quando vamos buscar materiais que nos dão suporte para compreender isso, são raros os trabalhos que nós encontramos nessa área, né? Mas, enfim, que bom, né? Que tem mais um grupo enfrentando esse desafio, tentando compreender essa teoria para a reorganização desse documento. Então, enquanto título, nós temos lá, então, é a pedagogia histórico-crítica e as contribuições para a organização curricular. Então, hoje nós vamos tentar entender um pouquinho, tomara que eu consiga fazer esse movimento com vocês, sobre qual contribuição essa teoria pedagógica pode dar para se pensar uma organização curricular da EJA que atenda às especificidades desse público-alvo, bem como atenda também a uma demanda social, porque nós não podemos pensar hoje que esse indivíduo está desvinculado das questões sociais. Nós somos seres sociais, seres culturais, seres coletivos, portanto, nós precisamos compreender esse movimento. Quem é esse indivíduo? Por que ele está buscando a escola? E como a pedagogia histórico-crítica pode contribuir para que esse currículo atenda a essas questões específicas? Você pode passar, por favor? Então, a pedagogia histórico-crítica, a gente precisa entender o que é essa tal pedagogia histórico-crítica. Quando nós, na graduação, geralmente a gente estuda, quem faz pedagogia tem isso bem organizado, esquematizado, nós estudamos as tendências pedagógicas. Estudamos a pedagogia tradicional, estudamos a pedagogia construtivista, estudamos a nova e vamos estudando. Raros são os cursos que tratam da pedagogia histórico-crítica como uma tendência pedagógica. Centraliza-se muito na questão da pedagogia tradicional, pedagogia nova e tecnicista.
Então, alguns cursos acabam adentrando. Então, muitos dos professores que hoje nós temos nas redes já ouviram falar dessa teoria, mas não sabem exatamente a que ela se remete. Mas, enfim, do que essa pedagogia trata? A gente ouve muito, é uma teoria da educação. Será que realmente ela se constitui uma teoria da educação? Nós precisamos ter essa clareza. Então, ela é realmente uma teoria político-pedagógico transformadora, que provoca essa transformação, que impulsiona o indivíduo para as transformações que precisa para agir na sociedade? Compreendendo toda essa primeira parte, será que essa teoria pedagógica é possível ser implementada enquanto currículo, enquanto projeto pedagógico, enquanto atividade e ação pedagógica em sala de aula? Essa é uma das questões centrais, a meu ver, que assim, nós discutimos a teoria, vemos a teoria e depois a gente vai ver lá se é possível articular essa teoria com a minha prática em sala de aula, com o meu aluno concreto, com aquilo que eu tenho em sala de aula? Enfim, como é que nós ensinamos a partir dessa perspectiva de ensino? Pode passar. A pedagogia histórico-crítica, ela se constitui em uma teoria pedagógica contra-hegemônica, e ela procura, dentro dos seus fundamentos, articular o que é trabalho pedagógico nas relações sociais que esse indivíduo encontra-se inserido. Por isso, Saviani ele coloca que nós precisamos ter clareza sobre os determinantes sociais da educação. Nós precisamos compreender que a sociedade é incidida em classes antagônicas, que nós pertencemos à classe trabalhadora e que essa classe trabalhadora tem acesso a um tipo de educação de acordo com a necessidade da sociedade capitalista. Então, a nossa educação, ela não é organizada até os dias de hoje, de forma a atender à necessidade específica do indivíduo e ao desenvolvimento humano. Ela, num âmbito maior, ela é organizada a atender à grande burguesia e ao mercado de trabalho. Então, nós precisamos compreender essas relações, esses determinantes dentro da educação. Nós precisamos também compreender o grau em que essas contradições marcam a educação. Uma educação definida por um determinado grupo, que organiza esse processo para atender essa necessidade. É bem claro a gente perceber isso quando nós temos, por exemplo, um discurso de que é necessário formar um indivíduo crítico, atuante na sociedade, mas traz como norte para o trabalho uma base nacional comum curricular totalmente esvaziada de conteúdos ou mesmo objetivos que conduzam a essa compreensão e a esse desenvolvimento, né? É preciso também saber se posicionar diante dessas contradições. Não basta a gente compreender essas contradições. A contradição está posta, é isso mesmo, está tudo certo. Nós precisamos saber nos posicionar. E o posicionamento, ele vai exigir a compreensão desses determinantes sociais, a compreensão do que é que gera essas contradições e a compreensão de quem é esse indivíduo que está lá conosco nesse processo de ensino. Isso para a gente desenredar, então, a educação dessas visões ambíguas, que para nós que defendemos uma teoria pedagógica, nós temos uma visão de educação, e aqueles que defendem uma educação mais hegemônica possuem outra visão de educação. Contudo, nós precisamos compreender que a educação ela possui um objetivo social. Enfim, perceber qual é a direção que cabe imprimir essa questão educacional. Pode passar. A pedagogia histórico-crítica, então, ela valoriza algumas questões, a começar pela questão do conhecimento historicamente acumulado. Há muitos discursos de que a pedagogia histórico-crítica é conteudista. Eu não trataria ela como conteudista, eu falaria que ela defende o que é clássico, ela defende aquilo que nós temos direito, a qual seja acesso ao conhecimento. E conhecimento é conteúdo.
Conhecimento é aquele saber mais elaborado que foi transformado em conteúdo escolar para que eu compreenda quais foram as relações e o desenvolvimento dessa sociedade. Então, a pedagogia histórico-crítica defende isso. E ela luta, ela vem lutando, as pessoas que vêm trabalhando com isso têm lutado arduamente para que esse conhecimento seja realmente socializado a esses indivíduos. Ela traz algumas categorias centrais, e eu citei algumas aqui, a qual seja a questão do trabalho, daí o Saviani vai trabalhar bastante a questão do trabalho educativo, o modo de produção capitalista a qual vivemos, com possibilidades de alteração desse modo de produção a partir de um movimento muito grande de transformações sociais, a sociedade de classes, junto com ela a luta dessas classes, a questão das contradições, a totalidade, a mediação, enfim, são muitas as categorias centrais que fazem parte desse escopo dessa teoria pedagógica. Ela adota como método de análise da realidade o materialismo histórico dialético. A pedagogia histórico-crítica é construtivista? Não, ela é materialista. A base filosófica dessa pedagogia é o materialismo histórico dialético, porque ela trabalha com a realidade objetiva, nós trabalhamos com aquilo que é objetivo e não com aquilo que pode vir a ser, com a subjetividade das questões, é com aquilo que está posto, aquilo que pode ocorrer. Faz duras críticas, sim, à sociedade e à educação capitalista da forma que está, e o objetivo final é a emancipação do ser humano, a emancipação humana, a progressão desse ser humano até o momento que ele se torna um indivíduo livre. Livre no sentido não dele fazer o que ele quiser da vida dele, que a gente não tem toda essa liberdade, mas livre no sentido de compreender o porquê nós estamos nessa sociedade e porquê que nós precisamos cumprir com determinadas situações. Você pode passar? Então, nessa compreensão, eu trouxe aqui um esqueminha, que assim são esqueminhas que depois mais adiante daí vai ficar mais claro, que quando nós pensamos em reorganização curricular, quando nós pensamos em organização de projetos pedagógicos, quando nós pensamos nessa estrutura, nós pensamos a partir de uma base filosófica, uma base psicológica e uma base pedagógica. Interessante, porque foi apresentando, então nós temos aqui pessoas de diversas áreas. Então, tem pedagogos, e tem outras áreas, para ver que tudo isso eu preciso compreender para mim chegar num resultado final a qual seja o atendimento a esse aluno. A base filosófica a qual nós trabalhamos quando discutimos a pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico dialético, não tem outra, é esse. Por quê? Analisa-se o movimento da realidade objetiva a partir de contradições e de totalidade. Eu não posso verificar, por exemplo, a educação só pelo viés da educação e não analisar as questões da economia, as questões da saúde, enfim, outras questões que interferem nesse processo de desenvolvimento da educação. Não tem como eu falar assim, por exemplo, eu pego como exemplo a minha escola e falo assim, eu vou analisar a minha escola naquele espaço. Não, a minha escola depende de um espaço maior, depende de organizações mais amplas, depende de outras áreas para que eu desenvolva todo o trabalho, porque ela por ela sozinha não consegue. Então, nós precisamos analisar todo esse movimento, e o movimento da realidade objetiva, o momento que nós estamos atuando. Por que nós estamos voltando a discutir determinadas teorias pedagógicas? É um movimento da realidade que está nos impulsionando, falando, aquilo que está posto não está bom, aquilo que está posto não está atendendo à necessidade social do momento, nós precisamos fazer alguma coisa. O que nós precisamos fazer? Vamos retomar o que há de clássico e discutir aquilo que é mais coerente para o momento. E nós precisamos também ter uma base psicológica. Por quê? Porque o indivíduo em si, ele não se desenvolve só de uma forma. Eu preciso compreender todo o processo de desenvolvimento desse ser humano.
no processo de hominização, enquanto movimento de constituição do ser humano enquanto homem, e o processo de humanização. O que é que torna esse indivíduo humano, do momento que ele nasce ao momento que ele conclui a sua vida? O que é que provoca esse processo de humanização? Por que esses indivíduos que hoje procuram a EJA ausentaram-se do processo escolar no período correto? Preciso compreender o que aconteceu nesse processo de desenvolvimento. O que faltou a ele? Por que alguns momentos nós falamos, tem pessoas que estão adultas, mas parece que ainda são adolescentes? Por que dá essa impressão? Porque faltou alguma coisa no meio do caminho, no processo de desenvolvimento, faltaram alguns elementos que o conduzisse a um processo de humanização. E, por fim, daí nós temos a base pedagógica, que é essa base pedagógica enquanto pedagogia histórico-crítica, que é o que vai fundamentar daí todo o processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se da compreensão do processo de desenvolvimento humano, analisando o movimento da realidade objetiva. Você pode passar. Então, tendo como base o materialismo histórico-dialético, a teoria histórico-cultural, a pedagogia histórico-crítica, nós precisamos expressar, no momento de organização dos nossos documentos, no momento de organização das nossas aulas, no momento de organização da vida escolar, projeto de educação, projeto de sociedade, projeto de homem que nós queremos. Que projeto de educação, sociedade e homem, eu penso ser mais coerente para esse momento? O que é que eu tenho em minhas mãos e o que é que eu preciso para modificar essa condição? Então, eu trouxe apenas 3 elementos para a gente compreender um pouquinho esse processo. Então, eu tenho um desenvolvimento histórico, ele está posto, ele vem ocorrendo desde o surgimento da humanidade, e ele sempre foi um processo de conflito. Esse processo de conflito sempre é impulsionado por lutas entre diferentes classes. Portanto, ele é um processo totalmente contraditório. Nesse processo de desenvolvimento histórico da educação, da sociedade e do homem, eu tenho uma escola. E aqui, quando eu falo escola, eu estou me referindo à escola da educação infantil à universidade. E dentro desses níveis diferentes, todas as modalidades que perpassam, educação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação indígena, a educação especial, enfim, todas elas passam por esse processo, porque todos esses indivíduos encontram inseridos em um desses movimentos. Então, a escola, ela está dentro desse processo conflituoso, ela é um dos movimentos que se impulsionam pela luta de classes, ela também é uma instituição contraditória, que ao mesmo tempo em que ela luta para modificar as condições dos seres humanos, ela acaba tendo que cumprir determinantes impostos pelos governos. Mas ela é, por excelência, o local onde se transmite ou socializa os conhecimentos. E nós não falamos de qualquer conhecimento, não lidamos com qualquer conhecimento, nós falamos de conhecimentos científicos, artísticos, filosóficos, aqueles conhecimentos mais elaborados pela humanidade e que foram transformados intencionalmente em saber escolar e encontram-se em nossos currículos escolares. Nesse processo todo, dentro da escola, nós temos o professor. O professor, então, a partir de todas essas questões, é aquele que vai organizar esse ensino, ele vai avaliar essa forma de ensino e vai possibilitar, desse modo, que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com qualidade. Você pode passar, por favor. Então, nós temos relações de interdependência nessa organização de fundamentos de concepção de homem e de sociedade. A gente traz, enquanto pedagogia histórico-crítica, a questão de homem mesmo, pelas relações diretas dos estudos com Marx no materialismo histórico-dialético. O homem enquanto gênero humano, enquanto ser vivo, individual, indivíduo, coletivo. Um indivíduo que, na sua individualidade, é formado pela coletividade junto com o outro, junto com o meio. Mas quando eu falo especificamente da EJA, o que eu preciso compreender? Quem é esse homem da EJA? Quem é esse indivíduo que está procurando essa modalidade de ensino?
por que que ele precisou, nesse momento da vida dele, procurar essa modalidade de ensino, né? Onde ele estava no momento em que deveria ser o momento de um curso normal de ensino e que ele precisou se afastar? Porque se ele procura a EJA hoje, muitos do que nós temos, não na totalidade, muitos, eles foram excluídos pela própria sociedade do percurso normal de escolarização. Mas quais foram esses fatores sociais que excluíram ele desse processo? Desse processo de ensino, desse processo de desenvolvimento humano. E por que que ele voltou para a escola? Por que que ele voltou a buscar esses cursos? Qual a intencionalidade dele na busca desses cursos, né? E nós, quem somos nós para esse indivíduo? Quem somos nós na vida desse ser humano que está buscando a escola como uma fonte de desenvolvimento? Ele tem essa noção que a escola é uma fonte de desenvolvimento ou está vindo buscar por uma obrigação de trabalho, na maioria das vezes, braçal? Então, nós precisamos compreender essas questões em relação à concepção de homem e sociedade. É esse homem que forma essa sociedade. É esse homem que, por meio do trabalho, se humaniza e produz conhecimento. Um trabalho, enquanto atividade humana, organizado, intencional, planejado. Nem sempre pelo indivíduo, muitas vezes pela sociedade. A sociedade, ela organiza as formas de trabalho. Os cursos de ensino médio, os cursos profissionalizantes ficam mais atentos a essas questões, porque muitos cursos eles são formados de acordo com a necessidade social do momento, e nem sempre aquilo que o indivíduo realmente precisa, ele precisa aquilo enquanto momento. Mas quais são as relações que eu preciso organizar nessa organização curricular para que atenda a essa demanda do mercado de trabalho, mas também provoque nesse indivíduo seu desenvolvimento integral? Porque é essa relação de trabalho com o homem, com o meio, que eu vou provocar a humanização, que só por meio da humanização, que ocorre por meio do trabalho, é que esse indivíduo vai realmente se desenvolver. Pode passar. Então, o desenvolvimento integral desse indivíduo, ele perpassa por algumas questões importantes que eu preciso compreender. Há uma sociedade cindida em classes antagônicas, isso é muito claro para nós. Há duas classes, classe trabalhadora, classe burguesa. Essa sociedade é aquela que, por meio do trabalho, produz conhecimento. Então, o conhecimento é resultado de produção humana, da produção humana de trabalho, da produção humana da classe trabalhadora, que trabalhou e produziu conhecimento, produziu instrumentos, produziu meios de desenvolvimento. Todo esse conhecimento, ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, foi sendo sintetizado e transformado em conteúdo escolar. Então, de alguma forma, foi se organizando os elementos e foi transformando todo esse conhecimento em saber escolar, aquilo que nós compreendemos como conteúdo escolar. Esse conteúdo escolar, enquanto síntese de toda essa produção humana de desenvolvimento da sociedade, é organizado pelo professor em formas de ensino. Esse professor, ao mesmo tempo que tem que ter toda essa compreensão, é aquele que vai atuar diretamente com o aluno. Qual aluno? Um aluno concreto. Quando eu costumo falar com professores da educação infantil, eu falo, quem que é o meu aluno concreto? Meu aluno concreto é aquele que às vezes a mãe acorda, lá na educação infantil, tá? Acorda correndo às 5 horas da manhã, porque ela tem horário para chegar no trabalho, e ela não tem tempo de acordar essa criança com calma, deixar essa criança acordar, ela não tem tempo para isso, ela precisa acelerar esse acordar da criança, que ela não tem tempo de ensinar a criança a vestir uma camisetinha, vestir uma roupa, calçar um calçado, amarrar um tênis. Ela coloca a roupa,
de forma acelerada nesse indivíduo, ela coloca, ela dá uma alimentação de forma acelerada, ela sai de casa correndo, e a criança está nesse meio, está nesse social. Esse é o meu aluno concreto. Quando ele chega na escola, ele está nesse movimento de agitação, e quando chega lá, daí nós queremos entender por que ele chora, por que ele não para, por que ele não grita, porque foi interrompido um processo natural de acordar, de se desenvolver, pelas relações sociais de produção, porque essa mãe não está tendo tempo, essa família não está tendo tempo de lidar com esse indivíduo. Os nossos alunos da educação de jovens e adultos, meu aluno concreto é quem? É aquele indivíduo que trabalhou o dia inteiro, de madrugada, que às vezes nem teve tempo suficiente para poder se alimentar, é aquele indivíduo que às vezes perdeu o horário do transporte, chegou atrasado, é aquele indivíduo que nem sempre consegue ter uma higienização adequada naqueles momentos, mas ele precisa estudar. Esse é meu aluno concreto. Não é aquele aluno que passou determinada parte do dia se organizando para ir para a escola, não. Meu aluno concreto é um aluno concreto, filho de classe trabalhadora, que está nessa sociedade esmagadora, que está produzindo conhecimento por meio do seu trabalho, que esse conhecimento depois é transformado em síntese e que precisa de um professor para mostrar para ele que há possibilidades de desenvolvimento. É corrido e é complexo assim mesmo essas relações, e a gente precisa entender isso para entender o que é que eu vou fazer com esse indivíduo concreto. Como é que eu vou provocar nesse indivíduo concreto possibilidades de desenvolvimento? Pode passar. Aí por isso que daí a gente insiste na questão de que nós temos uma escola, que é o local onde o processo ocorre. Um professor que tem um papel político de ensinar a avaliar, e um trabalho educativo. Aqui eu vou enfatizar mais a questão do trabalho educativo com aquele indivíduo concreto, pensando que as outras questões a gente já perpassou. O trabalho educativo, eu preciso reconhecer a objetividade e universalidade do conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento científico, artístico, filosófico, enfim, tem outras questões jurídicas, enfim. Eu preciso reconhecer que esse conhecimento, ele tem um caráter histórico e ele precisa ter um tratamento científico. Então, não se trata de qualquer conteúdo, não se trata de qualquer coisa, não se trata de qualquer elemento passado de qualquer forma. E eu preciso organizar minhas ações de ensino, meu trabalho educativo, de forma a vincular esses conteúdos, as exigências teóricas. Então, considerando toda uma questão teórica e prática da formação do indivíduo para que ele se humanize. Você pode passar. Então, a tarefa da educação escolar é mediar a formação dos indivíduos. Você pode passar, por favor? Mediar a formação desses indivíduos e a produção da cultura universal humana num processo educativo intencional, por meio do qual esse indivíduo concreto, esse meu aluno, é levado a se apropriar dessas formas mais desenvolvidas. Então, nós temos, enquanto profissionais da educação, a responsabilidade de possibilitar a essas novas gerações, esses indivíduos que buscam a escola, condições para que eles incorporem esses elementos que foram herdados e que nesse processo eles se tornem agentes no processo de desenvolvimento e transformação das relações sociais. Você pode passar. E o Saviani, ele traz 3 implicações diretas quando eu me proponho a trabalhar com a pedagogia histórico-crítica. Então, eu preciso identificar as formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo, que foi produzido historicamente. Então, eu preciso identificar historicamente como esse conteúdo foi produzido. Por que esse conteúdo existe? Por que eu trabalho esse conteúdo e não trabalho o outro conteúdo? Por que os conteúdos, nós falamos que eles são organizados de forma em espiral, gradativamente. O ensino fundamental é mais claro essa questão, porque nós pegamos lá do primeiro, às vezes até o 7º, 8º ano, você fala assim, mas é o mesmo conteúdo?
é o mesmo conteúdo, com elementos sempre mais complexos. Então, eu começo do mais simples ao mais complexo, levando o aluno a compreender, no final de todo o processo de escolarização, a totalidade daquele conhecimento. Eu preciso converter esse saber objetivo, esse conhecimento, então, em saber escolar, de modo que ele se torne acessível pelos alunos. E prover meios necessários para que os alunos não apenas assimilem enquanto resultado, mas aprendam todo o processo de sua produção. Os alunos, nós precisamos compreender, não são só os alunos, né? Nós precisamos compreender todo o processo de produção de determinados conteúdos. Por exemplo, por que agora, anualmente, nós precisamos tomar uma vacina para evitar complicações, por exemplo, da Covid-19? Porque houve uma necessidade social, houve o surgimento de uma doença, houve a produção de uma vacina, a partir de conhecimentos já pré-elaborados, e agora eu sei que eu preciso me apropriar, mas eu preciso compreender esse processo de produção, porque não basta ir lá e tomar uma... por que você está tomando a vacina? Eu estou tomando porque está todo mundo tomando. Não, eu preciso compreender esse processo de produção, por que ela foi produzida? Só para atender uma necessidade do momento, e por que eu preciso continuar tomando? Né? Por que tem esse... Então, eu preciso compreender isso em relação a todos os conteúdos. Eu preciso compreender por que ele foi produzido, em que momento ele foi produzido, né? E por que hoje eu preciso passar isso para os meus alunos. Você pode passar. Então, a escola ela tem essa função educativa. Você pode passar mais um, por favor. Eu vou pular essa. Mais um. Não é esse mesmo, desculpa. A educação tem uma função especificamente educativa, pedagógica, ligada à questão do conhecimento. Então, eu preciso resgatar essa importância da escola, eu preciso resgatar a importância da organização do trabalho educativo. Eu preciso resgatar com esses indivíduos a função social da educação escolar. Eu preciso fazer com que ele pense que é essa instituição escolar que vai possibilitar a ele condições para ele modificar a sua condição, primeiro, intelectual. Porque essa é uma das primeiras questões que a gente modifica, é as formas de compreender essa realidade objetiva. Então, tudo o que eu organizo dentro da escola, tudo o que eu penso enquanto escola, enquanto eu penso enquanto currículo, enquanto eu penso enquanto legislação, eu tenho como meu objeto final o indivíduo que vai fazer a utilização dele. Nós temos isso muito claro nas discussões que nós fazemos com os conselhos, tanto o Conselho Municipal de Educação quanto o Conselho do Fundeb, porque todas as ações que você discute ali no Fundeb, enquanto recursos, enquanto aplicação de recursos, tem como objetivo final o aluno. Não tem, vai construir uma escola porque vai construir porque tem que deixá-la bonita. Tem que reformar, mas não. Por que ela tem que estar daquela forma? Por que ela tem que atender aqueles requisitos? Porque tem um aluno que vai utilizar aquele espaço e esse aluno precisa daquele espaço adequado para se desenvolver. No Conselho Municipal de Educação, a gente discute todas as leis e todas as formas mais viáveis de fazer atender esse indivíduo, esse aluno. Como é que eu vou organizar, por exemplo, a organização do ensino fundamental? Como é que ele é organizado aqui? O conselho vai pensar da forma mais viável, considerando aqueles elementos que o Fundeb já aprovou lá, enquanto recursos, como é que vai ser organizada essa escola? Então, a escola tem muitos elementos que precisam ser pensados. Os institutos federais, por que eles existem hoje, né? Em que momento eles foram construídos? Por que eles precisam de algumas questões específicas? Qual é o objetivo dele? Nós temos como foco principal o aluno que frequenta esse espaço, né? Você pode passar. Então, a educação é considerada ali, é discutida por Saviano enquanto trabalho educativo, um trabalho não manual, um trabalho intelectual. E para ele, essa é uma das frases que mais são utilizadas, enfim, qualquer trabalho, quando a gente faz pesquisa, você baixa lá, é uma das frases mais utilizadas e talvez aquela que sintetize
tudo o que a pedagogia histórico-crítica discute. O trabalho educativo, o que é o trabalho educativo? É o ato de produzir, então é a ação de provocar, de forma direta e intencionalmente. Essa é outra questão que a gente discute muito, só um pouquinho. A questão da intencionalidade. Nada nós podemos fazer sem intencionalidade, tudo há intencionalidade. Então, aquela ação educativa que eu realizo na minha sala de aula, direta e intencionalmente, em cada indivíduo, em cada ser humano, singular, coletivo, formado na coletividade, que ele não é só meu, ele também é da sociedade, produzir nele o quê? A humanidade, produzir neles os elementos que é a humanidade, que foi produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, esse é o nosso trabalho enquanto qualquer instituição escolar. Trazer para esse indivíduo toda a produção humana e assim uma educação intencional, uma educação planejada que provoca transformações nesse indivíduo. Você pode passar. Mas, enfim, qual é o nosso maior desafio em relação a essa teoria pedagógica? Quais são as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores desafios, os nossos maiores limites? Porque às vezes a gente fala assim, é fácil discutir a teoria, mas e na prática? O que a gente vai fazer? Eu penso que uma das questões que nós precisamos retomar muito é essa questão que esse movimento que vocês estão fazendo, retomar estudos, retomar leituras, estudar, buscar nos aprofundar teoricamente. Você pode passar. Por quê? Porque dessa forma eu vou conseguir compreender e articular essa questão teoria e prática. Então, eu tenho uma teoria, a teoria está me dizendo isso, mas e a prática? Eu sempre falo assim que a prática ela existe, ela está posta, mas eu preciso de uma teoria para fundamentá-la. Eu preciso de uma teoria que me dê base para falar assim, não, essa forma que eu estou realizando a minha prática educativa está correta e está atendendo à necessidade tanto do indivíduo quanto social. Então, compreender e articular essa teoria com a prática tem sido um dos maiores desafios. Ou seja, eu preciso pensar, como é que eu faço essa organização? Para que eu faço essa reorganização? O que? Enfim, o que é que eu preciso ensinar? O que é que eu preciso pensar? Como é que eu vou reorganizar toda essa questão, considerando a perspectiva e os fundamentos da pedagogia histórico-crítica? Porque quando eu falo em pedagogia histórico-crítica, eu não posso esquecer que eu tenho dois fundamentos essenciais, ao qual seja o materialismo histórico dialético e a teoria histórico-cultural. Então, são esses os elementos que eu vou articular para trabalhar com essa teoria pedagógica. Você pode passar, por favor. Em se pensando nesses elementos, e aqui é bem de forma bem aligerada quando a gente dialoga sobre esses elementos, né? A necessidade de maior aprofundamento, de muitos estudos, enfim. Mas eu vou pensar numa organização curricular, uma organização de um currículo, ou seja, a organização de um PPP, enfim, o que eu preciso pensar nessa organização, considerando a pedagogia histórico-crítica, o materialismo e a teoria histórico-cultural. Eu preciso pensar, sim, nos fundamentos teóricos. Eu não posso pensar, vamos reorganizar todo o nosso curso aqui. Vamos pensar direto na organização das disciplinas? Mas espera ali. Com base em qual fundamento essa disciplina vai ser trabalhada? O que é que eu vou ter como fundamento teórico enquanto base mais consistente que vai me dar suporte para discutir o desenvolvimento dessas disciplinas? Eu preciso ter essa organização, essa noção. Eu preciso também de um pressuposto filosófico, um fundamento dentro do teórico, né, o fundamento filosófico, discutir então a relação homem, sociedade, Estado e classes sociais. Eu preciso discutir as questões da teoria histórico-cultural também, porque esse desenvolvimento, eu vou discutir o homem a partir de etapas do desenvolvimento humano, eu discuto
discutindo a teoria histórico-cultural, eu vou discutir as etapas de desenvolvimento a partir de Elconin. Então, eu preciso estudar alguns elementos da teoria histórico-cultural. Eu preciso também compreender os aspectos históricos e legais da minha modalidade de ensino. Então eu estou trabalhando com a EJA, eu preciso buscar lá na história qual foi a legislação que foi organizada para essa modalidade. O que a legislação veio garantindo durante todo esse período e até onde nós estamos? Historicamente, como é que essa modalidade foi se constituindo? E por que ela foi constituída e hoje ela está ali na LDB enquanto uma modalidade de ensino obrigatória de oferta, mas não obrigatória de matrícula, né? Porque essa é uma questão que difere algumas modalidades das etapas. As etapas, principalmente do ensino fundamental e ensino médio, elas são obrigatórias, tanto de oferta quanto de matrícula por parte dos progenitores. Contudo, quando nós entramos nas modalidades de ensino, nós enfrentamos essa problemática. É de oferta obrigatória pelos entes federados, contudo, é de matrícula optativa, né? Então, acaba ficando aquela questão, o indivíduo busca se ele quer. E a gente sabe que nem sempre é porque ele não quer, é porque as condições sociais que lhes são postas o impedem dessa busca desse ensino. Enfim, mas a gente precisa compreender isso nessa organização e fazer uma defesa, o porquê que nós estamos defendendo essa modalidade de ensino e ter muito claro essa defesa. Lá nos pressupostos pedagógicos, então, também eu preciso estudar o que se eu for pensar na pedagogia histórico-crítica, o que essa pedagogia traz enquanto processo de ensino-aprendizagem? O que ela traz enquanto desenvolvimento da atividade de ensino? Dentro dos pressupostos pedagógicos, vocês estarão também com a professora Celita Afarel, que trabalha a questão da educação física, não foge dos pressupostos da pedagogia histórico-crítica, eles trazem possibilidades a partir esqueci o nome agora, mas enfim, que está ali no tema do curso. E na área da matemática, nós temos estudado muito, junto com a pedagogia histórico-crítica, atividade orientadora de ensino, a partir dos estudos do Manuel Oriosvaldo, né? Atividade orientadora de ensino formas de organização do ensino dentro dos pressupostos pedagógicos, com base na pedagogia histórico-crítica e na teoria histórico-cultural, que vem se enquadrando não só na matemática, mas já tem estudos dentro de língua portuguesa também e dentro de outras disciplinas, ela vem avançando. Então, dentro dos pressupostos pedagógicos, considerando a teoria pedagógica, eu posso organizar formas de conduzir o trabalho e que vão me possibilitar a promover o desenvolvimento humano, que eu vou fazer a compreensão a partir da concepção da psicologia. E eu preciso também discutir concepção de avaliação. Como eu avalio esse indivíduo? O que eu considero no processo de avaliação? A forma de avaliação dos cursos da EJA é a mesma forma de avaliação, por exemplo, que eu vou pensar para o ensino médio regular ou ensino fundamental? Por que eu preciso pensar em questões específicas para esse público-alvo? E depois eu vou para a questão das organizações curriculares, que são as disciplinas. Ali nas disciplinas é outro cuidado que a gente precisa tomar. Se eu tenho todo um fundamento teórico, filosófico, psicológico, pedagógico, as disciplinas precisam caminhar o mais próximo possível e coerente com esses fundamentos. Não tem como eu falar assim, a teoria pedagógica é a pedagogia histórico-crítica, mas lá, por exemplo, em matemática, vamos trabalhar com construtivismo? Tem alguma coisa que não vai dar certo no meio do caminho, né? Ou você trabalha com as questões articuladas teoricamente, ou ela vai ficar um pouco desvinculada dessas relações. Então, logo você pode ter um documento eclético, né? Onde o fundamento diz uma coisa e depois a disciplina está outra. Mas lá na organização da disciplina, eu preciso pensar na concepção dessa disciplina. Por que eu estou trabalhando essa disciplina?
Historicamente, por que é importante trabalhar essa disciplina? O que ela traz como elemento central que vai favorecer o desenvolvimento humano daquele indivíduo singular e coletivo? Quais são os encaminhamentos metodológicos, em linhas gerais, que eu preciso pensar para provocar esse desenvolvimento? Qual o conteúdo real que ele vai dar conta nesse espaço de tempo que eu tenho, né, para esse desenvolvimento? E eu preciso pensar também que cada disciplina possui um objeto central de estudo. Todas as disciplinas têm o seu objeto central de estudo e eu não posso perder de vista esse objeto. A partir desse objeto, eu vou objetificar, eu vou traçar os meus objetivos. O que eu quero? Por que eu tenho essa disciplina? Por que eu tenho esses conteúdos? O que realmente eu almejo nessa forma de organização? Você pode passar, por favor. Enfim, já estou quase concluindo, tá? Deu quase 1 hora. Mas, enfim, o que eu preciso pensar em linhas gerais? Na formação desse indivíduo, que é uma formação educativa. Então, a formação de todo indivíduo é um processo educativo. O processo educativo é que provoca o desenvolvimento humano. Esse homem, esse ser humano, ele apropria-se de toda a produção cultural universal nas relações sociais que ele estabelece com o meio e com o outro. Por isso, nós defendemos a escola presencial, né? O contato do professor com o aluno, nessa relação direta. Nós utilizamos muito a questão da mídia, mas o nosso contato, ele está superficial, né? Ele não está um contato mais direto. Quando você está nesse desenvolvimento presencial, você está olhando as formas de organização do corpo do ser humano. Eu sempre falo assim que eu observo muito essa relação do corpo do indivíduo. Como é que ele está sentado enquanto eu estou falando? Quantas vezes ele precisou se mexer? Quantas vezes ele precisou se levantar? Se ele está tendo tanto movimento com o corpo, peraí, a forma como eu estou conduzindo esse processo de educação com o meu conteúdo não está alcançando o meu objetivo e não é o objetivo daquele aluno. Então, são essas relações sociais mais próximas que eu estabeleço com o outro que faz com que o indivíduo se aproprie dessa cultura. Enquanto adulto, é mais fácil, às vezes, ter alguns movimentos à distância, alguns encontros como esse. Mas quando eu falo da criança lá da educação infantil e dos anos iniciais, mesmo nos anos finais, esse contato, essa relação direta, ela é essencial para esse desenvolvimento. Enfim, todo processo educacional, processo educativo, envolve dois sujeitos, envolve professor e aluno. Não tem processo educativo só com professor e não tem processo educativo só de aluno com aluno. Eu preciso dos dois indivíduos. O aluno, ele busca a escola para quê? Para se apropriar de toda a objetivação humana que foi transformada em conteúdo. Ele tem essa noção? Não. A maioria não tem essa noção. Eu vou me matricular em tal curso porque eu quero me apropriar das objetivações. Não. O aluno sabe, é mais direto. Eu quero aprender isso, eu quero. Nós é que temos que ter essa noção que ele está buscando a escola para se apropriar desses objetivos, dessas objetivações, e nós é que vamos conduzir todo esse processo na forma de organização curricular. Professor? Oi? E o professor é aquele indivíduo que ele deve conhecer os elementos que envolvem o processo de ensino e direciona as atividades de forma a transformar toda essa produção de forma acessível aos alunos. Esse é o professor, tá? A escola, então, é o espaço que desempenha essa função de transmissão e socialização histórica, compreendendo que, nessa teoria pedagógica, não existe neutralidade no processo de ensino, tá? Não existe. O processo de ensino, ele é intencional. Não tem como falar, eu vou ensinar isso. Não, eu tenho uma intencionalidade. E essa intencionalidade eu preciso deixar claro nas formas de organização de planejamento. Seja no meu planejamento diário, seja no meu planejamento
bimestral, seja no planejamento de curso, seja no PPP da instituição, seja na organização curricular. Eu preciso deixar claro a minha intencionalidade com o ensino. Esse planejamento é um recurso de extrema relevância, porque num âmbito maior, eu falo que a gente tem uma legislação, a legislação a gente organiza um currículo, do currículo a gente organiza os PPPs e regimentos escolares, dos PPPs e regimentos eu organizo o meu plano de ensino direto com a minha turma e com aquela disciplina, e do meu plano de ensino geral ainda eu organizo as minhas aulas. Então, são diferentes instâncias de planejamento, mas que devem conter uma mesma essência, um mesmo objetivo, a qual seja aquele fundamento que eu estou defendendo. E o meu objetivo final, sempre pensando que é o aluno. Então, essas organizações de planejamento, eu chamo de organização de planejamento no geral, não é preencher formulário. Elas são ações conscientes de todos aqueles que estão envolvidos com a educação. Às vezes, alguns alunos falam, professora, mas para que tanto trabalho? Para que tanta escrita? Porque eu preciso organizar, eu preciso sistematizar, eu preciso ver qual é a forma como estão compreendendo tudo aquilo que eu estou trabalhando. Então, o meu planejamento também prevê isso, como é que o aluno vai aprender a se organizar, a planejar suas ações de forma consciente a partir daquilo que ele aprendeu dentro da unidade escolar, né? Pode passar. Então, enfim, a educação, então, ela cabe possibilitar que essas novas gerações, aqueles que estão vindo, incorporem os elementos herdados de modo que se tornem agentes ativos no processo de desenvolvimento e transformação das relações sociais. Por isso, é uma atividade que supõe heterogeneidade, há uma diferença no ponto de partida, mas há uma igualdade no ponto de chegada. Meus alunos chegam na minha aula, cada um com uma perspectiva diferente, com conhecimento diferente, partindo de pontos diferentes. Mas eu tenho um objetivo final para com aquele conteúdo, para com aquela disciplina, para com aquele curso. Quando chegar no final de todo esse processo, todos têm que chegar de forma igual, né? Eu preciso ter, se o meu objetivo é que o aluno compreenda determinado conteúdo, os caminhos vão ser diferentes, porque às vezes eles precisam de encaminhamentos diferentes, mas o ponto final tem que ser o mesmo. É isso que o Saviani chama a atenção de prática social inicial e prática social final. Que na prática social final nós temos que chegar com o mesmo objetivo, fazendo com que o aluno compreenda esse momento da realidade. Enfim, então, nós entendemos, depois de todo esse processo, que para os alunos que frequentam a EJA, o sentido e o significado em relação à educação, eles são variados. Cada um busca a unidade de ensino de forma diferente, com sentido diferente. Para ele tem um significado diferente. E essa é uma realidade que demonstra um desafio, principalmente para o trabalho docente nessa reorganização curricular, nessa reorganização de formas de conduzir o trabalho. Porque eu tenho uma diversidade muito grande de significados, mas eu tenho que dar sentido para esses significados, eu tenho que dar sentido àquilo que ele foi buscar. Então, essa diversidade de entendimento implica em muitas questões que influenciam todo o processo pedagógico, já que passa também por questões de estruturas que influenciam o processo, porque muitas vezes eu não posso pensar somente no processo educativo. Preciso pensar que esse processo educativo, ele demanda de questões financeiras estruturais, porque só de boa vontade do professor não se faz aula. Tá? Eu preciso de outros elementos, eu preciso de outros investimentos. Então, toda essa educação escolar, toda essa atividade para chegar no mesmo ponto de chegada, ela precisa ser organizada, precisa ser planejada, precisa ser intencional, precisa possibilitar a esses indivíduos um desenvolvimento humano por meio de uma formação educativa, por meio de acesso a conteúdos culturais produzidos pela sociedade. Por isso que a gente tem discutido e considerando que o acesso precisa ser
mais direto. E muitas vezes o acesso da EJA não tem sido direto, ele tem sido desviado. E muitos nem sabem que podem procurar essa modalidade de ensino, né? É preciso reconhecer a importância e retomar discussões bem sérias em relação ao ensino da EJA. Basta a gente ver os dados da quantidade de jovens e adultos analfabetos no Brasil ainda. Fala-se tanto em universalização do ensino, em obrigatoriedade de ensino, mas é assustadora a quantidade de indivíduos que encontram desescolarizados ainda, ou aqueles que sabem mal assinar o nome e que não conseguem vislumbrar outras possibilidades. Então, a gente precisa discutir, precisa voltar à discussão do que aconteceu nesse processo que tirou esse indivíduo e deixou ele chegar nesse ponto, né? E gente muito nova, pessoas muito novas. Eu trabalho numa comunidade de extrema pobreza, de alta vulnerabilidade, com pais de alunos extremamente novos, na faixa aí dos 30, 40 anos, onde quando nós organizamos os questionários lá socioeconômico para verificar as condições de escolarização e outras questões, o número de pais e familiares que não concluíram o ensino fundamental anos iniciais é muito grande. E isso é assustador, porque eles entram naquele grupo de pessoas que mal sabem assinar o nome, e de pais que vão na escola e que pedem se tem carimbo, porque eles não assinam nem o próprio nome. Então, é uma realidade do Brasil ainda, tá? Então, vocês trabalham mais na questão já com o ensino médio, mas aqui, nos anos iniciais, a gente tem uma realidade assustadora da quantidade de adultos que procuram a escola, tá, para se alfabetizar, de jovens de 17, 19 anos que procuram a escola porque precisam aprender a escrever, porque precisam tirar carteira de motorista, por exemplo. Não é um, não é dois casos. E uma região que a gente considera, assim, que tem um processo de desenvolvimento em relação à escolarização dos anos iniciais bem avançado, mas a quantidade de indivíduos que buscam a escola para esse início de escolarização ainda é assustador. Então, a gente precisa discutir, sim, mais firmemente, principalmente as políticas da educação de jovens e adultos. Basta a gente ver a importância das políticas quando a gente pega a LDB e tem 2, 3 artigos lá e acabou, né? Falo que em 2, 3 linhas a gente discute a educação de jovens e adultos como se fosse uma exceção, alguns casos, e não são. A gente precisa retomar essa questão. Enfim, eu acho que isso. Pode passar a última, só apresentei a bibliografia. A bibliografia básica fica no Pedagogia Histórico-Crítica, as primeiras aproximações, e do senso comum à consciência filosófica. Foi o que eu busquei, assim, a maior parte dos elementos para a fala de hoje. Acho que era isso, gente. Agora eu fico à disposição. Espero que tenha aparecido perguntas, né? E eu não sei responder tudo, já vou avisando, tá? Nem para tudo a gente tem resposta, né? Então, professora Leonete, muitíssimo obrigado. As pessoas estão aplaudindo aqui, né? Alguns já estão se inscrevendo, mas antes de abrirmos para os diálogos, eu gostaria de fazer aqui alguns registros, né? Temos aqui a participação de colegas do Campus Formosa, mas temos a presença da nossa chefe de departamento de áreas acadêmicas, a professora Karen Cristina. Professora Karen, você está por aí? Deixa eu ver se ela aparece. Então, enquanto a gente tenta se reconectar com a professora Karen, eu vou falar de outra pessoa que já acabou de falar aqui no chat com a gente, a professora Clarice Zientarski, minha orientadora de doutorado, queridíssima, que nos honra com sua presença, líder do núcleo de base do grupo de estudos em Educação, História e Sociedade, o STED-BR do Ceará. Professora Clarice, fala um pouquinho com a gente aqui.
Oi, Anderson. Olha ela aí. Parabéns pela iniciativa. Eu fiquei encantada e muito encantada com a fala sua, professora. De verdade, você tem fundamentação e você compreende a realidade. Então, efetivamente, você trabalha amparada, não é, na pedagogia histórico-crítica e no materialismo dialético. Então, para nós é um momento de alegria estar compartilhando aqui, ouvindo atentamente e a sua defesa também em relação à educação de jovens e adultos, que infelizmente deixa muito a desejar o processo. Nós aqui no Ceará estamos com um número muito grande ainda de analfabetismo, embora o Ceará desponte e seja considerado um estado com um IDEB muito alto, não é? Dos melhores do país. Entretanto, nós temos ainda 12% de analfabetismo. E no campo isso é muito mais intenso. Então, fiquei muito feliz por você trazer essa fala também corajosa, assim como corajoso é o Anderson. Parabéns. Obrigada. Obrigado, professora Clarice. São muitas presenças de muita gente querida aqui e eu gostaria de mencionar todos, mas infelizmente nesse momento não vai dar, né? Mas temos aqui ex-alunos, alunos que nos prestigiam das licenciaturas em ciências biológicas, em ciências sociais. Temos o Noah, que está fazendo mestrado na Universidade de Marília e está inscrito aqui na Unesp de Marília, né? E está inscrito para fazer questionamento aqui ou debater com a gente. Pela ordem de inscrição aqui, nós temos a Marcela Carneiro, ela levantou a mão antes, e depois temos uma pergunta no chat e o Noah, ou a Noah. Como é que vocês... Marcelo, quer começar? Bom dia, professor. Não Vamos fazer... foi involuntário aqui que levantou a mão aqui, tá? Não vou me pronunciar agora, não. Foi involuntário. Ok. Aí tem uma pergunta no chat, depois no ar, ok? A pergunta é a seguinte, professora. Deixa eu retomar aqui. O indivíduo estudante, do Matheus Barbosa, o indivíduo estudante do EJA, quando volta ao processo de aprendizagem, depois de algum tempo fora do ambiente escolar, ele volta do ponto ao qual parou anteriormente? Aí vamos dar sequência no ar, por favor. Oi, gente. Bom dia, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Como o professor falou, a felicidade de estar aqui debatendo com vocês. Eu sou ex-aluno do Instituto Federal, me formei em Ciências Sociais e aí estou continuando a trajetória no mestrado. Estudo Educação do Estado de Goiás, né? E consegui chegar só no final, porque eu tinha achado que era 10 horas, marquei errado na agenda. Mas eu tenho algumas questões que eu estou começando a estudar EJA, sabe? Eu estava pensando aqui, professora, porque é o seguinte, nos últimos anos a gente tem um movimento, né? E você fala, né, sobre esse conflito entre professores, muitas vezes com boa formação, bem intencionados, que querem fazer um bom trabalho, mas uma estrutura que impede esse trabalho de acontecer. Nos últimos anos, e aí esse processo em Goiás começa assim que eu saio do ensino médio, em 2014, né? Os programas de período integral, em Goiás e São Paulo isso é muito forte, né? As escolas de período integral chegaram e foi se extinguindo na rede estadual salas de aulas de educação em jovens e adultos, né? E aí hoje a gente tem um quantitativo muito baixo de escolas, né? Ao mesmo tempo em que temos pelo menos 285 mil analfabetos, né? 5% da população do estado de Goiás, e mais ou menos aí umas 600 mil pessoas que não concluíram o ensino fundamental 1. Então, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas que precisaria acessar, né? E o que tem sido feito nos últimos anos, né? Com esses processos de mudança na oferta de educação e também com o advento do ensino remoto na pandemia,
Não sei se isso é forte em outros estados, mas eu sei que em São Paulo, em Goiás, é muito forte a questão dos centros de mídias. São lugares que foram construídos para que, e no caso de Goiás, tem um projeto chamado EJATEC, que é transferir a educação de jovens e adultos para ser realizada na modalidade EAD dentro desses centros de mídias, né? Então, é um processo de mediação de pessoas que precisam ser alfabetizadas que está sendo colocado, assim, de uma maneira bem complicada, né? Então, eu fico pensando assim, nessas disputas de organização do trabalho escolar e de organização das políticas, né, frente a esse tipo de projeto criminoso, o que a gente tem de margem de disputa, né, enquanto trabalhadores da educação, para poder pensar alternativas a esse tipo de modalidade, né? Porque, assim, eu entendo colocar a EJA nos termos que têm sido colocados, né, na modalidade online, um crime, considerando a realidade de onde essas pessoas vêm e qual que é, enfim, o contexto dos nossos estudantes. Então, queria que a gente pensasse um pouco essas tensões aí, né? Porque muitas vezes a gente é professor, a gente se forma, eu gostaria muito de trabalhar com educação de jovens e adultos, mas eu fico pensando assim, caraca, será que quando eu terminar o meu ciclo de formação, será que vai ter escola de EJA para eu trabalhar? E aí fico pensando nisso e queria que você pincelasse um pouco sobre essas tensões. Obrigado pelo espaço para falar, gente. Excelente, muito obrigado a você. Para fechar o bloco de 3, o professor Rafael Vieira de Araújo, ao tempo que parabeniza a professora Leonete, pergunta: a pedagogia histórico-crítica dialoga com a proposta de Paulo Freire para refletir sobre a EJA? Quais são os sentidos e significados da cultura digital para os educandos da EJA? Eu falei que eu não sei responder tudo. Tudo pergunta facinho que esse povo faz, né? É sempre assim, né? Qualquer movimento. Mas vamos lá. Mateus, quando você coloca assim, o indivíduo estudante do EJA, quando volta do processo, depois de algum tempo fora do ambiente, ele volta do ponto que parou anteriormente, vamos pensar assim, nós, enquanto seres humanos, nós rompemos com um processo. Rompemos um processo de alguma coisa. Nós estamos fazendo um cursinho. Paramos o cursinho no meio porque não deu. Vamos fazer do curso de inglês. Meu curso de inglês é 4 anos. Parei no 2º ano. Quando eu volto para o 3º, certo? Mas e o meu processo de aprendizagem, meu processo de revisão, ele volta para o 3º ou eu teria que voltar do 1º? Essa é uma questão que a gente precisa discutir, porque quando nós interrompemos um processo, paramos no meio e ficamos muito tempo parado, nosso cérebro também não tem nos ajudado muito, né? Então, eu posso continuar enquanto legalidade a partir do ponto onde eu parei, mas e o meu processo de desenvolvimento, como é que fica? Tá? A questão que nós temos aqui no Paraná, nas redes municipais, são a fase 1 da EJA, se ele desiste, ele está lá na etapa 1, etapa 2 ou 3, são 3 etapas. Se ele desiste da 1, quando ele volta, ele só faz uma prova, tá? Ele faz uma prova, e se ele passou por aquela prova, ele já vai para o 2º. Independente dele ter se apropriado do conteúdo, não. Independente dele ter se apropriado de alguns elementos, tá? A rede estadual não tem se diferenciado com o ensino, os anos finais, o ensino médio. Então, você rompe o estudo, daí você volta e faz uma prova de classificação e dá continuidade. Mas a nossa preocupação, ela tem que perpassar pela questão de desenvolvimento desse ser humano. Como é que ele vai se desenvolver? Como é que realmente ele se desenvolve a partir disso? Então, legalmente, depois de algum tempo, ele volta e continua da onde ele parou. Assim como se a gente, vou estudar, vou fazer 2 anos de faculdade, eu tranco, eu tenho um prazo para voltar, eu volto lá depois, né? Mas e o desenvolvimento? Como é que fica? Ele fica totalmente comprometido, né? Então, tem algumas questões que a gente precisa discutir para além da legalidade, né? Até porque legalidade, cada estado tem feito uma legislação a seu bel prazer, né? Então, cada um atende uma questão específica e de como que vai atender esse indivíduo, porque me dá a impressão que, por ele ser um indivíduo fora do processo de obrigatoriedade escolar dos governos, o que menos interessa ao governo é realmente ter turmas de educação de jovens e adultos. E isso, num geral. Aí já entra na questão que o Noah coloca.
é uma questão de boa vontade política também, tá? Para o governo não tem interessado muito esses indivíduos se apropriarem desse processo de humanização. Para o capital não tem sido muito favorável que esses indivíduos realmente enfrentem essa realidade e compreendam essa realidade. O que tem interessado é fazer vários cursinhos profissionalizantes, aligeirados, ensinando determinadas funções para que vá para o campo de trabalho e trabalhe, tá? Algumas questões que têm ocorrido aqui na região oeste do Paraná é assim, as pessoas, é uma região agrícola, tá? Gerada muito por avicultura, suinocultura, então são muitos abatedouros que tem na região, de 3 ou 4 empresas diferentes, e exigem muita mão de obra, barata, sem especialização, sem nada. Muitos desses jovens, eles procuram essas empresas e eles exigem uma determinada escolarização. Como nem sempre ele tem, eles encaminham para centros de jovens e adultos, seja da rede estadual ou rede municipal. E eles fazem uma prova, tá? Uma prova. Aí fala assim, se está apto, não está apto, seguir adiante. Então, ele, tipo assim, dá uma terminalidade no processo de ensino. Para o governo, isso é muito bom, ele só vai lá e faz uma prova. A questão dos cursos à distância, para EJA, eu não tenho conhecimento, não tenho mesmo na região. Nas redes municipais é presencial, tá? 20 horas semanais do aluno na EJA, mas com uma evasão muito grande devido a essa carga horária, que muitos acabam reclamando da questão trabalho o dia inteiro e a EJA é ofertada somente à noite. Tá? Cascavel tem um centro de educação de jovens e adultos que atende todos os períodos. No período da manhã quanto da tarde, em sua grande maioria são idosos, né? Ou pessoas com deficiência fora da idade de escolarização, que procuram esses centros daí para dar continuidade àquele processo de aprender a escrever, aprender coisas bem simplificadas, e eles não têm grande expectativa enquanto você fala em desenvolvimento humano ou compreender outras relações. Eles querem estar na escola, alguns mesmo para sair daquela condição de estar em casa todo dia. Inclusive, Cascavel tem idosos de 90 anos frequentando a educação de jovens e adultos lá, e vão direitinho, tem um transporte que leva, enfim, tem uma organização. Mas não há incentivo, mesmo municipal, da continuidade dessas turmas, tanto é que nós tínhamos, antes da pandemia, a maior parte das escolas, Cascavel hoje tem 65 escolas municipais, tinham turmas de educação de jovens e adultos. Então, no mínimo, 40 escolas tinham turmas. Hoje são 5 ou 6 escolas que têm turmas de jovens e adultos, porque aos poucos foi se fechando as turmas e direcionando para esse centro que fica na parte central da cidade. Então, quem mora nos bairros já não tem grandes condições de fazer esse deslocamento. Então, para o governo também, ele tem feito essas articulações de falar assim, é porque não tinha demanda suficiente aqui, nós fechamos. Então, se tiver alunos que se interessam, eles têm que se dirigir àquele centro para se escolarizar. Então, isso tem sido uma das grandes problemáticas, sabe? O fechamento. E sem desculpa. É assim, não vai mais ter. A escola que eu atuo, ela tinha educação de jovens e adultos, e no momento de distribuição de turma, cadê a turma da EJA? A escola não vai mais ter. Quem definiu? Secretaria Municipal de Educação. Então, tem as definições que vêm de cima. Então, por que definiu? Porque como é à noite, daí eu preciso ter um professor, eu preciso ter um profissional que cubra a hora-atividade desse professor, porque esse professor tem o direito da hora-atividade, então são 2 professores. Eu preciso ter um vigia noturno, porque a escola não vai ficar toda aberta com alguém em uma sala e a escola toda exposta. Eu preciso ter um secretário. Então, eu preciso de alguns profissionais, porque não é simplesmente abrir uma turma e falar assim, vai lá que tem uma salinha e tem alguém dando aula para você. Você tem que ter toda uma estrutura organizacional de espaço e pessoal. E para o governo isso não é viável, né? Porque esses indivíduos, para ele, é gasto, não é investimento. E as empresas da região, elas têm encaminhado, a gente sabe, alguns alunos para programas, e daí eu não tenho muitos dados, tá? Não tenho mesmo,
algumas universidades privadas que ofertam educação à distância. Então, acessa a plataforma, faz algumas coisinhas e pronto, emite uma certificação. Então, a educação de jovens e adultos, ela precisa com urgência ser retomada, gente, porque a coisa está crítica. E eu imagino que o que está acontecendo aqui na região não é diferente do que esteja acontecendo em qualquer região do país. É a questão da quantidade de analfabetos ou analfabetos funcionais, ela vem crescendo cada vez mais, né? Deixa eu procurar aqui no chat. Professor Rafael, eu acho que eu vou ficar devendo essa questão, porque assim, meu estudo é sobre a pedagogia histórico-crítica. Sobre Paulo Freire eu tenho leituras, que é muito diferente, né? Eu falar, daí eu estudei Paulo Freire, né? Mas a educação de jovens e adultos, a gente tem que ter claro que por mais que eu trabalhe com a pedagogia histórico-crítica, o meu mentor inicial da educação de jovens e adultos foi Paulo Freire, né? Então, é ele que eu tenho como base para várias questões. Mas essa questão da proximidade, das propostas aí, eu vou deixar para alguém que tem uma dissertação que foi defendida na Unioeste de Cascavel, ela é Nayara Roteski. Ela fez um estudo sobre as proximidades de Saviano e Paulo Freire. De repente, essa dissertação auxilia em algumas compreensões. Então, ela fez todo um estudo ali, falando das proximidades e divergência entre as propostas desses dois educadores. A questão do sentido e significado da cultura digital, acho que eu falei um pouquinho, é assim, gente, é tão complicado a gente falar dessa cultura digital, né? A gente precisa, sim, se apropriar desses elementos culturais, porque é elemento cultural, mas eu pensar numa formação desse indivíduo que já foi expropriado da educação presencial por meio digital, eu acho uma criminalização, sabe? Então, é o jogar a responsabilidade da educação para o próprio indivíduo e depois fazer ele assistir algumas aulas e falar, você não aprendeu porque você não quis. Porque a gente tem ouvido muito esse discurso em relação à formação continuada de professores, né? Mas, professora, você está tendo um curso de 80 horas online, como que você não aprendeu a lidar com essa situação? Eu falo, eu não aprendi, eu li um monte de texto, eu fiz um monte de atividades, eu executei tal qual estava no texto, mas eu não tive esse momento de discussão, eu não tive o momento de tirar a dúvida, de falar, olha, esse autor é isso mesmo que ele está querendo dizer? É nessa? Porque assim, basta eu ler os textos ou assistir os vídeos e colocar na plataforma aquilo que eu compreendi que está tudo certo, eu não tenho retorno. Então, eu preciso cuidar com essas formas de escolarização desses indivíduos, e depois ainda usar esse discurso, né, falar, você não aprendeu porque você não quis, né, estava ali tudo disponível, por que você não acessou, né? Ai, me desculpa, gente, acho que eu deixei meio a desejar nessas questões, porque a questão é complexa, né? De modo algum, professora. Muitos comentários parabenizando aqui no chat e, ao mesmo tempo, eu vou mandar um abraço aí para os meus queridos alunos do Ceará da especialização em educação do campo e os egressos do programa Escola da Terra, né, que é coordenado pela professora Clarice. A professora Perla está aqui te parabenizando também. Perla vai falar à tarde, minha colega de doutorado, doutora em educação pela UFC, e ela vai falar sobre a formação de professores e a educação de jovens e adultos hoje à tarde, e se faz presente aqui para nos escutar nesta manhã. Perla é coordenadora também da especialização em educação do campo, lá da Escola da Terra. A Fernanda Nascimento também está presente aqui. Um abraço para a Fernanda, também colega do doutorado e líder do grupo de estudos e pesquisas em educação do campo, o EduCampo, lá do Ceará, junto com a professora Clarice. Nós temos também aqui a presença da presidente do Fórum de Pedagogia do Estado do Paraná, a professora Sandra Garcia, né? A Milena Marques, me desculpe antes, eu quero também
registrar a presença da professora Maria Lenúcia, da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E me desculpe se eu não posso comentar aqui de todo mundo, senão a gente vai extrapolar o horário. A professora Milena Marques Micossi, me perdoe se a pronúncia está incorreta, fique à vontade para me corrigir. Ela faz um comentário com relação à proximidade entre as concepções de Paulo Freire e Saviani. Só um momento que eu acabei tirando aqui. Vamos lá. Sobre a última pergunta, gostaria de contribuir na discussão. A PHC traz categorias importantes e extremamente assertivas, contudo, nem sempre aderentes aos pressupostos da educação popular, na qual baseia-se a fundamentação teórica freiriana, bem como de Brandão. Falando nele, gostaria de deixar homenagem a esse grande ícone da educação popular, grande incentivador da educação campesina. Parabéns, professora Leonete, que manhã maravilhosa, com conceitos claros e objetivos. Seu discurso é claro e necessário, uma alegria inenarrável poder ouvi-la. Muito obrigado aos organizadores, muito obrigado a você, professora, pela presença e pelo comentário, pelo esclarecimento. Temos inscrições? Um abraço para Sol Braz, minha colega de doutorado, logo, logo doutora também lá pela Universidade Federal do Ceará. Somos os orientandos da professora Clarice, a família Zentarski. Professora, eu tenho aqui uma questão. O Reginaldo, por favor, Reginaldo. Bom dia, saudações. Eu sou Reginaldo Alves, sou da PLB Sindicato aqui da Bahia, e compreendo esse debate muito importante. Quero aqui saudar o IFBA do Campo Formosa pela realização, Anderson, e pela manhã. E também quero aqui saudar a professora Leonete pelo trabalho que ela realiza durante a sua trajetória em Cascavel. Todos conhecem e sabem da importância dessa professora nessa discussão. Eu queria fazer uma provocação aqui no campo do currículo, no campo da organização curricular da EJA. É muito importante que a gente reflita qual o papel que nós teremos agora nesse processo de CONAI, de construção de elementos para o Plano Nacional de Educação, qual a nossa linha em termos de discussões curriculares. A pedagogia histórico-crítica tem uma consistência política de um projeto de educação, de socialização dos conhecimentos elaborados para o nosso povo, e nós precisamos pensar estratégias também no âmbito das políticas públicas. Então, nós percebemos aí com a reforma do ensino médio, com essas reformas neoliberais, um ataque também no processo de conteúdo da EJA, as organizações do tempo formativo. Então, você percebe que teve uma alteração também nesse processo. Você tinha ali no EJA eixo 6, né, os componentes curriculares, depois você insere no eixo 7 outros componentes curriculares. Eu também, na condição de coordenador pedagógico, percebo a importância dessa modalidade, porque é uma modalidade também que consegue cumprir um papel político importante na inserção do nosso povo, né? Aqui em Salvador, por exemplo, se você fizer uma pesquisa sobre a EJA tem cor. A EJA é o povo preto, é o trabalhador que não teve acesso por um processo histórico de exclusão, e nós precisamos pensar o debate da EJA a partir também dessa perspectiva das questões raciais. Mas percebemos, sim, que a pedagogia histórico-crítica tem compromisso com a escola pública e talvez seja o elemento e o instrumento de maior contribuição. Então, era uma provocação mesmo, porque o último Plano Nacional de Educação, as metas que tratavam da escolarização, da EJA e nessas direções de alfabetização, não foram cumpridas, não tem o interesse de cumprimento, justamente porque não tem um sistema nacional de educação no Brasil. E desse Sistema Nacional de Educação, qual seria a perspectiva que nós temos que apresentar na condição de sindicalista, na condição de acadêmico, na condição de pesquisador, nessa disputa política importante. Saudações de luta, gratidão pelo evento. Eu quero ter acesso depois a todas as gravações, porque eu tive que fazer uns trabalhos aqui, mas queria agradecer muito a oportunidade de participar desse dia com vocês. Forte abraço.
Um abraço, companheiro Reginaldo. A PLB faz um grande trabalho aí, é uma instituição histórica, né, de grande influência, que vai lá para o período da ditadura militar, de resistência. Meu apreço e muita força nas lutas aí da PLB Sindicato no estado da Bahia. Professora, eu vou, ao tempo que eu vou saudar meus colegas, meus companheiros que estão aqui, que eu acho que tem até mais propriedade do que eu para levantar essa discussão que eu vou chamar aqui agora, a professora Gláucia, que é integrante deste projeto de ensino, o professor Rafael, que é servidor aqui do campus, ele é da área da educação física, mas ele é TAI aqui no campus. E temos aqui também o professor Gustavo, que é coordenador da licenciatura em Ciências Biológicas. Ele estará mediando a mesa da tarde, mas está presente. Então, eu, chamando os colegas, eu levanto algumas problemáticas da educação de jovens e adultos aqui do campus, que, inclusive, é a razão de ser que fez nascer este projeto de ensino. Nós estamos diante de desafios homéricos que irão requerer de nós uma coragem muito grande na constituição do GT, né, que vai reestruturar o currículo dos 2 cursos de EJA que temos aqui, edificações e manutenção e suporte em informática. Deixa eu permitir aqui que alguém entre. Então, voltando para o assunto. A gente tem um curso considerado relativamente longo, são 4 anos de curso. Os estudantes têm que se submeter ao estágio, são, repetitivo dizer, né, trabalhadores que estão tendo grande dificuldade, esse também é um possível motivo para a evasão. Temos os problemas relativos às questões de gênero das estudantes que são mães, que acabam evadindo. Temos problemas de alunos surdos e que evadiram porque o governo anterior, né, no seu projeto de devastação, extinguiu a carreira do tradutor, né, do intérprete de Libras. Nós temos a própria concorrência, né, apontada muito bem por Noah, do governo do Estado, que está oferecendo uma formação EAD, aligerada, simplificada, empobrecida, e a gente está se deparando com a necessidade de continuar, porque pelo nosso plano de desenvolvimento institucional, 50% das vagas devem ser destinadas à educação de jovens e adultos, e as discussões ainda estão muito soltas, a gente pensa como é que a gente pode reorganizar. Deixa eu tentar ser mais objetivo. Eu conheço um pouco da educação do campo, da pedagogia da alternância. Eu estudei que o IFSC desenvolveu um projeto que replica o tempo escola e tempo comunidade, o que chamam de tempo social. E nesse piloto que foi desenvolvido, eles tiveram tremendas dificuldades na implementação. Eu queria lhe perguntar como é que você vê essa possibilidade de reorganização curricular? Como é que você vê a oferta dentro do Instituto Federal de um curso técnico, né? E que não seja aligerado, que dê condições para que os alunos e as alunas possam se matricular, permanecer no curso, né, ter êxito até o final do curso, e, de repente, uma possibilidade de organização que possa ser semelhante, não sei se você, com a sua experiência, com os trabalhos que foram desenvolvidos aí no Paraná, enxerga essa possibilidade de organização com uma certa semelhança com a pedagogia da alternância, só que no centro urbano, né? Enfim, são esses os problemas, os desafios, que são muito complexos, e
eu gostaria muito de escutá-la sobre isso. E agora, José? Né? Já que você citou seus companheiros, vou citar uma companheira que é a professora Matilde, aqui de Cascavel, também está acompanhando a gente. Um abraço, minha amiga. Faz tempo que a gente não se vê, precisamos marcar uma hora, né, para discutir algumas questões. A Matilde é uma professora também que participou aí do processo de elaboração do currículo de Cascavel, acompanhando todo esse movimento em relação à pedagogia histórico-crítica, e no período que ela estava à frente desse processo, ela acompanhou a educação física. Reginaldo, um abraço, Reginaldo. Reginaldo está sempre por aí com a gente, né, nos encontros, e muito bem lembrado, Reginaldo. Essa questão que você traz em relação à CONAI. Aí em janeiro a gente vai ter uma CONAI nacional, né? Acho que finalzinho de janeiro nós temos o movimento da CONAI nacional e CONAI nacional. Agora até final de outubro as CONAIs estão sendo realizadas de forma municipal, né? E até novembro as regionais. E realmente nós precisamos fazer esse enfrentamento, porque me dá a impressão que quando a gente vai para esses documentos nacionais para discutir a educação aí para os próximos 10 anos, que vão começar a ver os documentos base, a EJA é uma daquelas modalidades que ela fica a segundo plano, ou quem sabe terceiro, né? Porque assim, qual é a ênfase? Né? A ênfase é isso e isso, e esse aqui. Então a gente precisa sim travar algumas lutas, alguns embates em relação à defesa dessa modalidade de ensino. Tá? E quem sabe até alguns movimentos para alterar algumas questões que estão na LDB, ampliando essas possibilidades. E isso são movimentos que a gente tem que estar sempre atento, né? Reestruturação curricular, e agora? E agora, professor Anderson, como é que a gente faz isso, né? Com tanta complexidade, porque assim, quando a gente fala da educação de jovens, quando a gente fala de estudo de adultos, de trabalhadores, já é complexo, né? Porque você trouxe algumas questões bem complexas. As mães trabalhadoras, os pais trabalhadores, a população negra, população indígena, que muitas vezes não é nem lembrado que estão aí nesse meio, né? São populações que estão buscando esses cursos porque querem uma alternativa diferente da forma de produzir a sua própria vida. Mas a forma como é organizado, às vezes, engessa, que eles não conseguem participar porque os horários deles são complexos. Porque esses indivíduos, eles já têm uma tripla jornada de trabalho. E eles precisam estudar. Então, como é que a gente faz para organizar isso? A gente teria que movimentar uma reorganização da estrutura social, né? Por exemplo, quando você falou assim, das mães, né? Você imagina como é que essa pessoa, e não vou falar só de mães, que hoje não são só mães que são responsáveis por esses pequenos indivíduos, mas alguns pais são responsáveis por eles também, né? E que trabalham o dia inteiro e gostariam de estudar. Realmente vocês estão com um problema e eu não sei como auxiliar nesse sentido, sabe, Anderson? Porque, assim, há que se pensar. É um curso ao mesmo tempo longo e curto, né? Porque 4 anos voa. Quando eu penso em um curso técnico, você tem que pensar que você tem que organizar uma estrutura que dê uma base geral, de compreensão geral do ensino, mas vá para as questões específicas do técnico. E 4 anos é muito curto esse tempo para se pensar numa formação integral a partir de uma visão técnica. Né? Tem algumas discussões em relação à educação integral, que ela perpassa assim, o que nós temos hoje, o Noah até trouxe algumas questões da ET, né? O que nós temos enquanto educação integral? Nós temos educação integral ou educação em tempo integral? Porque é muito diferente. Porque eu posso deixar num tempo integral, num determinado espaço, e não garantir a integralidade do ensino. Né? Mas como é que eu organizo isso sem mexer na forma de estrutura da atual sociedade? Porque os indivíduos que estão procurando esses cursos técnicos, a gente precisa pensar nesses indivíduos, são indivíduos que trabalham e precisam trabalhar. Não tem como se ausentar do trabalho e falar, agora eu vou primeiro parar 4 anos para estudar, porque não há condição financeira para isso.
Se houvesse um financiamento mais efetivo para esses indivíduos, quem sabe eles poderiam se ausentar um período do trabalho e dar continuidade no estudo. Aí você conseguiria garantir uma efetividade, conseguiria garantir que ele ficasse. Porque a questão da evasão do adulto, ela é muito presente, né? Hoje ele está, amanhã ele não está. Hoje ele está aqui. Você quer ver uma questão que a gente tem enfrentado aqui? São com os trabalhadores itinerantes. Esse mês ele está na cidade, ele quer fazer alguma coisa para estudar. São mais os caminhoneiros ou os trabalhadores de empresas que fazem serviços fora. Então, assim, eles ficam um período em casa, mas eles querem estudar. Como é que a gente organiza essa estrutura de ensino? Que eu acho que a gente vai ter que pensar numa política de ensino. Porque, assim, você consegue pensar numa estrutura... perdem a identidade com o curso na sua totalidade. Ah, eu fiz essa disciplina esse semestre que vem eu vou fazer aquela disciplina, mas daí eu vou participar junto com esse grupo. Então, essa também é uma questão de se pensar na hora de organizar esse currículo. Vai ser por grupo ou vai ser por disciplinas, matrículas? Né? Ou se for por semestre ou anual, quais são as disciplinas que vão fazer parte desse grupo, desse semestre, daquele semestre, e como é que eu vou fazer cumprir a carga horária, porque nós ainda temos uma legislação que diz que a carga horária tem que ter tantas horas, né? E na hora de organização tem algumas coisas que a gente não pode fugir dessa legislação. Eu vou esperar vocês fazerem essa reorganização, vai que vocês dão algumas sugestões bem legais para a gente aqui, né? Mas vai ter que sentar assim, sabe, Anderson, e pensar nisso. Ó, é um curso, já tem definido, é 4 anos, né? É um curso com tantas horas de aula e tem estágio. Acho que dentro de tudo isso, o que vocês têm de maior complicador é pensar essa relação de estágio, porque se esse indivíduo estuda em determinado período, no outro ele está trabalhando. Em que período ele vai fazer esse estágio? E como ele vai direcionar o estágio, né? Como é que ele vai? Lá no trabalho dele, há possibilidade da realização desse estágio, e daí eu vou começar a considerar qualquer coisa como estágio, né? Ou vai ser um estágio de forma que ele consiga fazer um estágio remunerado, que daí ele consegue garantir algumas coisas para a sua manutenção. Porque pensar nisso é uma questão bastante complexa. Eu acho que eu não tenho suporte suficiente ainda para auxiliar vocês nessas questões. Mas nos aproximou de outras noções, de outras possibilidades que a gente vai, sim, refletir, professora. Nós temos aqui, vamos para o último bloco, né? Nós temos a Marcela, Noah e Rafael. A Marcela diz o seguinte: sobre o nível de escolaridade dos e das estudantes que chegam na EJA, atualmente trabalho com o público na Escola de Educação do Campo, filha da luta patativa do Assaré. E percebe-se que temos uma gigantesca diversidade de aprendizado, analfabetismo, dificuldade de leitura, interpretação, etc. Assim como no ensino médio diurno e dito regular. Um dos maiores desafios que temos é conseguir reorganizar o currículo, tanto para o público da EJA quanto o ensino médio regular. Uma pergunta: como trabalhar com tamanha diversidade? Noah fez um comentário, disse o seguinte: além disso, a força do... Acho que eu pulei aqui, me desculpe, só um momento. Com certeza, em tempo integral. OIS, a formação das PEIs tem uma lógica extremamente produtivista e bancária. Os trabalhadores ficam presos a metas de produtividade e cumprem trabalhos bastante puxados. Além disso, a força do empresariado, da educação, grupos e grandes corporações educacionais
tem trazido muitas influências de disputa, aparelhando as políticas com esse viés desumanizante. Falo das PEIs estaduais. Aí o Rafael está na fila, ele vai falar, Rafael Frois, aqui do Campus Formosa. Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo que está presente aí, que se inscreveu para o projeto, né? Bom dia, professora Leonete, agradeço demais aí sua participação em nome de todos aí do projeto. Quando vocês falaram das dificuldades, né, dos processos que dificultam a formação do aluno da EJA, e que essa formação seja proveitosa para o aluno, eu pensei muito nas coisas que eu passo lá no departamento que eu trabalho no departamento de pesquisa, extensão e pós-graduação. Então, é lá que eles vão atrás de estágio para os cursos técnicos, é lá que eles vão atrás de horas complementares, né? E o meu projeto de mestrado ele foi um pouco voltado para ver uma possibilidade para essas questões. Então, a gente encontrou, inclusive, com o exemplo do IFSC, um exemplo que começou a ser praticado em 2017. Eu até esqueci o nome do professor que escreveu o projeto, mas a possibilidade da curricularização da extensão, ela abre uma certa possibilidade, né, para que os alunos concluam as atividades de estágio e carga horária complementar dentro da grade horária curricular. Só que isso depende muito da boa vontade de quem vai reformular agora os PPCs, né? E, inclusive, isso é um projeto do PNE para ser efetivado até o ano que vem, né? Então, isso não vai ser concretizado, mas existe essa possibilidade legal. Aqui no campus já teve a curricularização do curso de Engenharia Civil, e eu não sei se o pessoal está a par dessa situação, mas basicamente é colocar disciplinas ou parte de carga horária de algumas disciplinas voltadas para estágio e atividades complementares, né? Deixar a extensão dentro do currículo, dentro da grade horária, para não prejudicar o aluno que é trabalhador, para ele não ter essa dificuldade a mais ainda, né? Porque muita gente terminou os 4 anos aí, que o Anderson falou, ainda vai para um próximo semestre fazer estágio, ou vai para mais um semestre fazer carga horária complementar, e aí já se foram lá 5 anos, né? Enfim, é uma pequena possibilidade aí que existe, que dependendo de como for trabalhada, pode até ajudar na integralização do currículo também, porque os professores são muito resistentes ainda, é uma coisa um pouco nova, né? Mas tem uma chance de você colocar ali, associar aquela teoria e prática, né, que se diz, mas é uma forma de trabalhar os conteúdos mesmo no mundo do trabalho, né? Abre essa possibilidade. E além disso, a atividade de estágio, por exemplo, ela poderia ser colocada dentro da grade curricular, né? A gente tem muita dificuldade de conseguir estágio para os alunos, dependendo do curso, mas essa foi só uma lâmpada que acendeu aqui quando você começou a falar, né? Se os colegas ainda não tiveram essa experiência, né? Por causa das funções diferentes, né? Eu só queria compartilhar com todos aqui. E obrigado novamente por todos que escutaram. Tá. Marcela, esse é um problema tão real que você trouxe, muito real, e não só no ensino médio, regular ou EJA. Nós estamos com essa problemática em todos os níveis. Tá? Eu trabalho com os anos iniciais, numa escola de anos iniciais, e nós estamos com esse mesmo problema pós-pandemia, porque os alunos ficaram, porque esse problema ele está indo, ele ainda vai piorar, tá? Desculpa falar, mas ele vai piorar. Os alunos que deveriam estar na escola, primeiro, segundo, terceiro ano, lá em 2020, 21 e até meados de 22, que não frequentaram a escola, quando eles voltaram, daí a gente volta lá para aquela outra pergunta, onde eu paro, né? Eles voltaram para a legalidade de escolarização. Então, alguns saíram da educação infantil e foram direto para o terceiro ano, tá? Com conteúdos de terceiro ano.
e que está se agravando esse processo, e a gente está sentindo amargamente esse processo, porque eles não estão conseguindo se apropriar de alguns elementos básicos de leitura e escrita. Por quê? Porque faltou base, aquela base que eu dou lá para o primeiro ano, para o segundo ano. Tá? Alguns saíram ali, fizeram o primeiro ano e voltaram para o quarto ano e já estão indo para os anos finais e vão para o ensino médio. Então, essa questão que você traz dessa diversidade de aprendizado, não é só dificuldade de leitura, é dificuldade de compreensão de todos os elementos educativos. Ela tem se agravado. E tem se agravado não só por causa da pandemia, ela tem se agravado em detrimento a cumprir com alguns condicionantes políticos. Porque o que nós temos ouvido muito em todas as redes de ensino? Tá? Não reprova aluno independente, não quero defender a reprovação e retenção de aluno, mas assim, não reprova aluno. Por quê? Em situação nenhuma está se retendo aluno. Pasme, até por frequência. Às vezes você tem que ficar justificando e o aluno não está frequentando, ele vem um outro dia para um ano e vai para frente. Ele está indo para frente. Então, eu tenho conversado com alguns colegas que, independente disso tudo, a gente tem que analisar isso, tem que criticar sim, tem que enfrentar esse problema, mas a gente é professor. Somos professores, né? E a gente tem esse desafio. Se o aluno está chegando lá, ele não está escolarizado, a gente vai ter que, digamos, você está lá no ensino médio, eu vou ensinar a ler, você não vai parar para ensinar a ler, mas vai buscar estratégias, encaminhamentos de diálogo com esse indivíduo para que ele busque outros meios e recupere o mínimo possível daquilo que ele perdeu, porque é um aluno que vai para frente. E é um aluno que depois vai precisar de uma certa qualificação para o trabalho e vai voltar lá para os institutos federais buscar EJA, sem estar escolarizado. Porque o ensino médio dele não está dando conta. E o ensino médio não deu conta porque os anos finais não deram conta, porque os anos iniciais não deu conta. Então, assim, há uma leva de situações, problemas, que a gente não pode generalizar, né? Tem situações, assim, muito bacanas de alunos que estão chegando, assim, fantásticos lá no ensino médio. E isso perpassa, toda a problemática também perpassa pela formação inicial dos professores. Quem é o professor hoje que atua nos diferentes níveis de ensino, né? Aonde ele é formado? Qual foi a base de formação dele? Tem muitos professores que estão assumindo aulas que eles não têm formação para aquelas aulas, mas eles têm que complementar a carga horária. Eles pegam essa e essa disciplina, né? Então, há alguns problemas, assim, bem agravantes quanto a isso. Como trabalhar com essa diversidade? A gente vai ter que buscar meios e trabalhar com essa diversidade, infelizmente. Esse é o nosso duro papel de professor, principalmente do professor que trabalha ali com a educação básica, né? Daí o Noah fez o comentário, né? A questão da formação, o empresariado, é isso mesmo, né? É a força do empresariado e é fortíssimo. Inclusive, agora, bem recente, né? Quem é empresariado aí que está prestes a receber uma grande bolada a nível nacional para ser responsável por toda a estrutura de internet de última geração a ser encaminhada para as escolas. Enquanto países aí de primeiro mundo têm percebido que essa quantidade de internet e equipamentos tem prejudicado o desenvolvimento dos alunos e tem tirado um pouco, o Brasil está assumindo com um grupo ali milhões, né? E, por incrível que pareça, é só esse grupo, né? Exclusivamente esse grupo que atende as especificações que tem colocado. Então, isso é muito complicado e a gente vai ter que discutir muito essa questão. O Rafael, né, quando trouxe a questão do estágio dentro da carga horária, Rafael, essa é uma realidade dos cursos de pedagogia aqui da região, tá? Eu já tenho uma disciplina chamada estágio, né? E eles acabam organizando, então tem aulas teóricas em determinados períodos, eles vão para a universidade e fazem as aulas, e tem os períodos que marcam os estágios, eles vão para as escolas acompanhado dos seus professores para fazer o acompanhamento desse trabalho nas escolas. A minha preocupação é somente com o ensino noturno. O ensino diurno a gente conseguiria fazer uma organização mais legal.
Mas o ensino noturno, a depender da especificidade técnica, eu teria campo para esse estágio? Porque daí nessa hora eu vou ter que pensar nisso, né? Eu vou ofertar uma disciplina, eu não sei se vocês têm ensino noturno, né? Mas é comum ter ensino noturno. Eu vou ofertar dentro da carga horária o estágio. Mas eu teria campo de estágio para todos os períodos que eu estou organizando? Essa é só uma questão para se refletir na hora de eu fazer essa organização. E outra, quando eu coloco esse estágio, e eu sei que há legalidade para isso dentro dessa carga horária, como é que fica a distribuição da quantidade de carga horária das demais disciplinas enquanto obrigatória? Mas é uma questão para se pensar assim, é uma questão muito viável de você organizar, porque daí você não acaba desestruturando essa organização da vida desse indivíduo que já é um adulto, diferente daquele indivíduo que às vezes está na universidade, vai fazer estágio e está ali só para estudar, né? Que a gente está falando de indivíduos que já estão no campo de trabalho, né? E que precisam dessa organização, mas é uma questão que eu acho que é interessante de se pensar assim. Ok, então, chegamos ao fim desse encontro maravilhoso. Esta é a primeira etapa do trabalho com o projeto de ensino que apresenta as contribuições da pedagogia histórico-crítica e da abordagem crítico-superadora da educação física para a organização curricular do ensino médio integrado à educação de jovens e adultos. Hoje à tarde, a gente vai dar continuidade com a palestra da professora Perla Freire, que vai falar sobre trabalho e educação, a educação de jovens e adultos e a formação de professores, das 14 às 16 horas. Na próxima semana, das 9 às 11, receberemos a professora Celita Farel, uma das intelectuais que criaram a concepção, uma das intelectuais que criou a concepção, a abordagem crítico-superadora da educação física no início dos anos 90 e desenvolveu essa experiência em Recife. À tarde da próxima semana, dia 14, nós teremos a fala do professor Hermerson Mendonça Menezes, que vai trabalhar a problemática da teoria do conhecimento, do conhecimento, o problema do conhecimento e o crescimento das EADs na escolarização de jovens e adultos. No dia 17 de outubro, é uma terça-feira, das 17 às 19 horas, nós teremos a palestra da professora Gabriela Lucchesi, que falará sobre um objeto de estudo dela, que é a psicologia histórico-cultural, a escola de Vygotsky, né? E suas contribuições para a organização curricular da EJA. Esta primeira etapa vai integrar 10 horas, e, na sequência, nós, do projeto de ensino, vamos ministrar um curso que a intenção era ser semipresencial, mas a gente já está começando a rever isso para poder abrir para pessoas de outros estados. É um curso de 27 horas, a gente está preparando todo o material de estudo, e ele vai começar no dia 21 de outubro. Mas divulgaremos toda a programação, serão 5 encontros, 5 sábados a mais, e eu vou estar coordenando estes trabalhos a partir do dia 21. Agradeço a imensa generosidade da professora Leonete, né, em se disponibilizar em pleno sábado pela manhã, em dedicar essas 2 horas para socializar seu rico conhecimento conosco. As questões colocadas, os conceitos trabalhados, sem dúvida, nos aproximam ainda mais do nosso interesse de avançar nas discussões e na reorganização do currículo da educação de jovens e adultos aqui do Campus Formosa, e também brinda aí outros colegas, companheiros por todo o Brasil que se fizeram presentes aqui nesta manhã e que, sem dúvida, poderão avançar em suas localidades com esta questão. Um grande abraço para todas e todos. Professora, um grande abraço para você e, mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo grato. Eu que agradeço esse momento. Para a gente também que fala, é sempre um momento muito rico, né, essa participação,
porque sempre tem o ir e vir, né? A gente só não fala, a gente fica observando também, atento a essas questões para voltar a rever algumas questões, né? Que deixamos passar. Elogiar muito essa iniciativa de vocês, acho que é isso mesmo. São movimentos como esse que nós precisamos mobilizar. E, assim, eu só não vou participar hoje à tarde, porque saindo daqui eu tenho uma atividade na escola que eu trabalho. Hoje está tendo um festival de talentos dos pequenos lá. Então, saindo daqui eu vou para Cascavel. Quando eu falo vou para Cascavel, porque eu não moro em Cascavel, eu só trabalho lá. Eu moro num município próximo a Cascavel. Mas se nos próximos encontros me enviarem o link, eu gostaria muito de acompanhar. Acho que a gente precisa acompanhar essas discussões, porque a gente sempre tem questões a aprender, né? Mas só agradecer esse momento. Muito obrigada. Nós que agradecemos e 13h enviaremos o link da palestra das 14 horas da professora Perla. Até breve. Vamos aqui nos despedindo.